Meus amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos na lição de número 8, a qual tem por título Filhos e Herdeiros. O texto principal fala: assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Gálatas 4, versículo 7. O resumo da lição nos diz: a maturidade exige de nós um comportamento diferenciado, pois por ela recebemos a herança em Cristo. Glória ao nome do Senhor. E nesta oitava lição, nós temos o primeiro tópico, a qual nos fala herdeiro, mas como se não fosse ainda. O primeiro ponto nos fala herdeiro, mas como escravo. Meus irmãos, o primeiro ponto, a qual nós acabamos de falar, nós vemos que Paulo ele usa essa comparação em Gálatas 4, versículo 1 ao 3. Ele mostra que mesmo sendo dono de tudo por direito, enquanto o herdeiro é menor, ele não pode tomar posse da herança, porque ainda ele está debaixo de tutores, de cuidadores. Ou seja, ele tem a promessa, mas não tem ainda a liberdade de usufruir dela. Da mesma forma, nós também. Nós estávamos presos aos rudimentos do mundo, como servos antes de Cristo. É como um jovem que tem uma grande herança guardada, mas ele precisa esperar o tempo certo para recebê-la. Assim éramos nós, filhos de Deus pela promessa, mas vivendo como escravos até que Cristo viesse nos libertar. Já aqui no segundo ponto, nós vamos falar sobre na plenitude dos tempos, que foi o momento exato em que Deus decidiu enviar o seu Filho ao mundo. Isso mostra que nada aconteceu por acaso. Deus tinha um tempo certo, estabelecido na sua soberania, para que a promessa de salvação se cumprisse. Jesus veio nascido de mulher, nascido sob a lei. Essas expressões são muito importantes porque destacam a humanidade de Cristo. Ele se fez homem como nós, e também o fato de que ele viveu debaixo da lei. Ele cumpriu perfeitamente até a morte. Assim, ele pôde nos redimir, pagando o preço por nós. A plenitude dos tempos, ela marcou também a mudança de posição de criança que precisava de tutores para filho adulto, que já tem liberdade de herdar tudo do Pai. Ou seja, em Cristo, nós não somos mais escravos da lei, mas somos filhos livres e herdeiros da promessa. E agora nós iremos para o terceiro ponto, que vai nos falar sobre remir os que estavam debaixo da lei. Terceiro ponto, remir os que estavam debaixo da lei. Meus irmãos, o terceiro ponto, ele nos mostra que a vinda de Jesus foi para nos remir. O que é remir? Remir é comprar de volta. A palavra diz, lá em Gálatas 4, versículo 5, que Cristo, ele veio para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Isso significa
que nós não somos mais apenas servos, mas somos filhos amados de Deus. Remir é pagar o preço de alguém que está preso ou escravo, para lhe dar liberdade. Foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pagou nossa dívida com seu sangue, comprou-nos para Deus e agora nós podemos clamar Abba, Pai. Ou seja, chamar o Deus Todo-Poderoso de nosso Pai querido. Paulo, ele também deixa claro que a lei nunca poderia salvar. Ela apenas apontava o pecado, mas não tinha poder para libertar o pecador. Por isso Cristo, ele veio no tempo certo. Quando o mundo estava preparado, os judeus cansados de uma lei que não podiam perdoar, os gentios cansados dos falsos deuses, então Jesus, ele veio para nos tornar filhos e herdeiros. Portanto, hoje nós não estamos mais debaixo da condenação da lei, mas nós vivemos na graça como filhos libertos, redimidos e herdeiros da promessa. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, agora Paulo ele nos mostra a nossa posição em Deus, já que no primeiro ponto do segundo tópico que fala da nossa posição em Deus, o primeiro ponto fala que nós somos filhos e herdeiros. Ele diz que já não somos mais servos, mas filhos. E Cristo, e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus por Cristo. Isso é tremendo, porque nos mostra que nós não vivemos mais como escravos do pecado, nem como estrangeiros, mas como parte da família de Deus. Pelo Espírito Santo, nós temos intimidade com o Pai, a ponto de chamá-lo de Abba Pai, que é como dizer paizinho querido. Eita, glória a Deus! Essa expressão, ela mostra proximidade, mostra carinho, mostra confiança. Ou seja, Deus não apenas nos salvou, mas nos acolheu na sua família. Antes, os Gálatas eram escravos dos ídolos e não conheciam a Deus, mas agora em Cristo eles foram recebidos como filhos e herdeiros. Isso significa que têm direito à herança espiritual, a vida eterna, a comunhão com Deus e todas as promessas que Ele reservou aos seus. Essa é a herança espiritual. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora nós iremos para o segundo ponto do segundo tópico, guardando preceitos e regras. Paulo ele chama a atenção dos Gálatas, porque mesmo eles sendo filhos e herdeiros pela fé em Cristo Jesus, eles estavam voltando às práticas antigas, guardando regras, festas e dias religiosos, como se isso fosse garantir a salvação. Na prática, era como se eles estivessem voltando para o mesmo jugo que tinham antes, seja servindo a ídolos ou agora se prendendo ao legalismo da lei de Moisés. Ele chega a dizer em Gálatas 4:9: como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos. Ou seja, Paulo ele vai nos mostrar que isso era um retrocesso espiritual. Isso era regredir espiritualmente. É claro que não há problema em ter regras ou organizar dias para adorar a Deus, mas quando isso se torna uma forma de tentar conquistar o favor de Deus, já não é fé, é religiosidade vazia. O Evangelho não é sobre calendário, o Evangelho não é sobre tradições humanas, mas sobre viver no Espírito e na liberdade que Cristo nos deu. O alerta de Paulo é: não deixe que o legalismo
ou o costume tome o lugar da graça. A nossa posição em Deus não depende de dias, meses, festas, mas de sermos filhos adotados por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Agora, quando nós vemos aqui no terceiro ponto do segundo tópico, fraqueza de Paulo quando esteve com os Gálatas. Meus irmãos, Paulo, ele lembra os Gálatas de quando ele esteve com eles pela primeira vez. Ele diz que eles estavam em fraqueza. Isso significa que ele enfrentava algum tipo de enfermidade, o apóstolo Paulo. Ele enfrentava uma limitação física. Mesmo assim, ele não deixou de pregar. Olhem que tremendo. Paulo, ele poderia ter usado a doença como desculpa para não cumprir a sua missão, mas ele não fez isso. Ele pregou a palavra com ousadia. Os Gálatas receberam a mensagem com tanto amor que os trataram como se fosse o próprio Cristo. Paulo chega até a dizer: se fosse possível, vocês teriam arrancado os olhos para me dar. Isso mostra, irmãos, o carinho, a hospitalidade deles. E nós aprendemos algo importante aqui. Servir a Deus não depende de estarmos fortes o tempo todo. O Evangelho não é pregado só quando tudo está bem. Muitas vezes é nas fraquezas que a graça de Deus se manifesta com mais poder. Além disso, Paulo ele deixa claro que estar doente não significa falta de fé, ou pecado até mesmo. Como alguns pregadores dizem, por aí, todos nós estamos sujeitos às limitações desse corpo carnal, mas a graça de Deus nos capacita a continuar firmes. Então, o que fica para nós não é a força humana que garante o êxito da obra, mas sim a graça de Deus que opera através de nós, mesmo em meio às limitações. Glória ao nome do Senhor. Agora nós iremos aqui para o primeiro ponto do terceiro tópico, maturidade e responsabilidade. Primeiro ponto fala: inimigo fala a verdade? É uma pergunta. Aí Paulo, ele pergunta aos Gálatas: fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Gálatas 4,16. É possível que os judaizantes estivessem espalhando mentiras, dizendo que Paulo era inimigo deles, porque ele falava de forma dura, corrigindo, chamando a atenção. Só que na verdade Paulo ele não falava como inimigo, mas como um verdadeiro pastor que ama o rebanho, se preocupa com ele. E existe uma grande diferença entre quem fala para agradar e quem fala para cuidar. Paulo ele não estava preocupado em ser simpático, em ser popular, mas em conduzir os Gálatas na verdade do Evangelho. Ele falava a verdade em amor, mesmo que isso doesse em alguns momentos. Aqui está uma lição importante para nós. Quem ama de verdade não engana, mas ele fala a verdade. O inimigo pode até falar o que a gente quer ouvir, mas é o verdadeiro amigo, o verdadeiro pastor, quem fala o que precisamos ouvir. Ainda que doa, mas ele fala. Nós não devemos rejeitar a correção como se fosse sinal de inimizade, porque muitas vezes Deus ele usa alguém para nos confrontar, não para nos derrubar, mas para nos levantar, alinhar nossa vida com a vontade dele. Glória ao nome do Senhor. Aqui no segundo ponto, o zelo inconveniente. Aqui Paulo ele vai falar que nem todo zelo vem de Deus. Os judaizantes eram cheios de zelo, mas o zelo deles não era espiritual, e sim religioso. Eles queriam prender os Gálatas em regras, festas, tradições, para que dependessem deles e não da graça de Cristo. O zelo espiritual é diferente,
Ele se preocupa com a vida espiritual das pessoas, com a comunhão com Deus e o crescimento na fé. Já o zelo religioso só olha para o formato externo, para rituais e aparências, e acaba afastando as pessoas da liberdade que há em Cristo. Paulo ele mostra que o verdadeiro zelo é sempre pelo bem, mesmo quando ele não estava presente com os Gálatas. Ele queria que eles crescessem no Evangelho, firmados na verdade e não presos em costumes. Aqui está a aplicação para nós. Cuidado com o zelo inconveniente, porque há pessoas que demonstram muito fervor, mas o foco deles não é Cristo, e sim aumentar sua própria influência. O verdadeiro zelo é aquele que glorifica a Deus e fortalece a fé dos irmãos, não aquele que cria dependência de homens ou de sistemas religiosos. Já que no terceiro e último ponto, fala sobre a maioridade que exige responsabilidades. Os falsos mestres não estavam preocupados com os Gálatas, mas sim consigo mesmo. Eles queriam seguidores que os glorificassem, que dependessem deles, que os vissem como líderes indispensáveis. Enquanto os judaizantes buscavam reconhecimento e influência, Paulo ele queria apenas que os Gálatas glorificassem a Deus, crescessem em Cristo. Ele não pregava para agradar, nem para atrair aplausos, mas para formar discípulos semelhantes a Jesus. Essa é a grande diferença. Falsos mestres sempre vão apontar para si mesmo, mas o verdadeiro servo de Deus, ele aponta para Cristo. Paulo ele sofria, ele trabalhava e até enfrentava a oposição, mas o objetivo dele era ver Cristo formando na vida dos Gálatas. Nós precisamos vigiar, porque até hoje existem pessoas que usam a fé para conquistar seguidores, para conquistar fama, para conquistar poder, mas nós devemos buscar líderes, mestres que nos conduzem a uma maior dependência de Cristo e não de homens. O propósito do verdadeiro ministério é fazer com que as pessoas amem mais a Deus e reflitam a mensagem de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a lição, a oitava lição, filhos e herdeiros. Que Deus os abençoe e até a nossa próxima encontro, a nossa próxima lição, se assim o Senhor nos permitir.